Bom, galera, eu sinceramente estou aqui para fazer esse vídeo para você, muito esclarecedor, e vocês sabem que quando é esclarecedor, é esclarecedor. A grande parte da mídia, a grande parte da população passarinheira, a sociedade passarinheira, a maioria das pessoas, elas procuram saber por que o pássaro dá peito seco, como evitar esse problema e se tem algum remédio que pode ser usado que vai acabar com essa causa, com essas circunstâncias dentro das nossas casas e dentro das nossas gaiolas. Aí me aparece alguém e fala para mim assim: JH, se você der o seu pássaro vermifugo, o seu trinca-ferro vai ficar livre de peito seco. Se você der a Avecox, seu passarinho vai ficar livre de peito seco. Será que eu posso dar para ele o Coxinon? O Coxinon vai fazer meu trinca-ferro ficar livre do peito seco. É uma sacanagem tão grande que acontece, é uma babacagem tão grande, é como se a pessoa tivesse tentando desviar o caminho da outra. Irmão, um pássaro que você pegou na natureza, ele precisa de dias, talvez meses ou anos, para poder se acostumar com a gaiola e também para poder se acostumar com a sua casa. Nesse período que a gente coloca eles dentro de uma gaiola e eles amansam, ficam bons e aprendem a cantar top, de verdade mesmo, a gente esquece de uma coisa que é muito importante dentro da gaiola. E tem muita gente que fica procurando remédio por aí. São tantas coisas que as pessoas inventam que entendem, a mentira só faz crescer mais. E eu já falei, aonde habita a mentira, habita a escuridão. Daí para frente, presta atenção, porque eu vou ser muito claro no que eu vou falar. Seu trinca-ferro tinha problema com peito seco, porque essa é uma condição que dava no pássaro. Ninguém, nem veterinário não sabe por que o peito seco acontece com o pássaro. Mas deixa eu te falar uma coisa para você, querida. Aqui você vai ficar sabendo, porque eu vou ser muito esclarecedor para você. Primeiro, que a gente produz o peito seco, ou o pássaro, ele mesmo produz o peito seco. Como assim? Esses caras que não gostam de limpar a gaiola, esses caras que não gostam de trocar o bebedor do pássaro, não gostam de pegar o bebedor, lavar por dentro e por fora, porque isso aqui não é supositório não, meu filho, isso aqui é um bebedor, você tá entendendo? E quando a água chega pelo meio ou abaixo do meio, quer dizer que ela já passou do limite, ela já passou da hora de ser trocada, e o que a gente vê de pessoas fazendo vídeo no YouTube com bebedor abaixo da média, eu já conversei com muitos e eles já disseram para mim: JH, quando o bebedor esvaziar, eu vou colocar água para ele, mas é um cavalo mesmo. Eu sempre falo para o pessoal que bebedouro de passarinho é passagem para as doenças. Se você não troca ele 3 vezes por dia, quantas vezes? 3 vezes por dia, a coisa fica ruim. Aqui após a mosca, aqui após tudo que você pensar. E o trinca-ferro ainda gosta de fazer uma laminha, trazer a ração, botar a fruta aqui dentro. Então é necessário estar sempre atento e vigilante. Mas como que ele faz isso? O abençoado tem 4 trinca-ferro. São tudo bem cuidado. E lá em casa, JH, canta um ano inteiro. Quem é que não vai acreditar nisso? Mas quando a gente fala de peito seco, a gente está falando não só de uma doença, de um momento, de uma situação que o pássaro se encontra, mas a gente também está falando da falta de informação que o nosso meio tem. Primeiro, vamos caracterizar aqui e separar as circunstâncias. O meio veterinário diz que
O peito seco se dá essa condição ao pássaro devido a algumas coisas, por exemplo, infecções, bactérias alimentares na alimentação, sujeira, água contaminada e por aí vai. O pássaro que não é bem cuidado, com certeza ele tem essa condição. Não são todos os pássaros que dá peito seco. O pássaro também dá peito seco por um trauma. Talvez o pássaro também dê peito seco também por um abandono, por uma falta de atenção. Talvez você estava ali com ele sempre e agora você arrumou um serviço que você não pode. Só que o negócio é esse, meu querido. Escuta bem o que eu vou te falar. Pega a mão no arado e não larga. Você não pode se acovardar. Você pegou um passarinho, você tem que honrar. Ele vive 28 anos. E você tem 28 anos para poder acertar ele. O cara vai na porta da sua casa e fala é Sheba. O outro diz para você que é fêmea. Outros falam para você que é melhor soltar. Outros dizem para você que esse trinca-ferro seu não vale nada. Mas eu quero dizer, meu filho, que você tem 28 anos para viver direitinho e acertar ele. Todo mundo pensa que é fácil. Pega um trinca-ferro, leva para sua casa, testa ele. Se for bom, é assim. Cambada de aventureiro. Jesus Cristo chegou perto da árvore e disse, vou cortar. Pedro falou, não, segura, Senhor, segura. Vamos adubar a árvore e dê mais esse ano para ela. E o ano que vem, vamos ver se ela não dá frutos. É assim. Alguém tem que cuidar. Se você não puder cuidar do pássaro, o pássaro vai ficar mal cuidado, abandonado, jogado. Não é assim. Vamos encarar a realidade. Se eu não for botar uma água para o meu pássaro, se eu não for botar uma bacia para ele tomar um banho, ele vai ficar jogado, ele vai ficar abandonado, ele vai ficar assim. Não é dessa forma? Não é desse jeito? Não é dessa maneira? Vamos encarar a realidade. Você tem alguém para fazer isso para você? Você tem alguém que mexe no seu pássaro enquanto você está fora? Você tem alguém que quando você está trabalhando, mexe no seu pássaro, então você pode ter certeza que o pássaro que você tem, ele não respeita mais você, mas ele respeita essa pessoa que trata dele todos os dias, porque dos animais, o respeito é daquele que trata, daquele que cuida, daquele que está sempre ali do lado. Eu cheguei em casa do passarinho, não canta, tapa na orelha dele. Como que ele vai cuidar? Como ele vai cantar para você, cidadão? Como que ele vai cantar para você? Não me aborrece, não. Se você não é presente, o que adianta dizer que você é pai, mas não é presente? Você pode ser pai, ninguém vai tirar esse direito de você, mas tu não é presente. Ah, JH, o meu trinca-ferro deu peito seco. Eu dei Coxinon, salvou. Eu dei Coxidex, salvou. Eu dei Cidex 10, salvou. Eu dei Avecox, as empresas estão felizes agora. Eu dei Avecox salvou. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho. O que salva pássaro não é a condição de ter dado o medicamento, pois ele sim faz a diferença. O que salva o pássaro todos os dias é a vontade que você tem de cuidar, de estar perto dele. E isso garante para o pássaro uma vida saudável, uma gaiola limpa e um bem-estar muito grande. Por isso conduz o pássaro a estar cantando bem. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Não pode passar perto de um lugar que tem ração. Já o rabo balança, já fica fogoso, que nem cachorro no cio, doido para entrar dentro da loja, para poder comprar ração, para poder levar para o trinca. Diz que essa aqui é boa, é a tal da Mix, o caramba, rapaz, o negócio é ração extrusada. Toma, cacete, e isso, pega. Que papo esse de ficar fazendo self-service de ração? Você tem dinheiro, banca o cara, é dono de uma casa de ração. E aí, como é que faz? Você que está aí do outro lado, como é que faz? Você tem que entender que tem base em cima de base, conceito em cima de conceito. Seu trinca-ferro vai ficar doente, está doente,
porque a alimentação não é boa, porque a atual condição da gaiola não é boa, porque você não está cuidando bem, e é necessário ser muito macho para vir aqui nesse vídeo e dizer assim: JH, você está certo, eu andei falhando, eu não tenho sido um cara mais atencioso com o meu pássaro. Reconhecer é importante, isso dá base para a gente começar do começo. Quantas pessoas que eu conheço, quantas pessoas que eu conheço, que quando eu chego a pessoa está de uma forma, trabalha um mês com a gente, a pessoa muda. Quantas pessoas que eu encontrei que dizia: eu nasci assim, vou morrer assim. Quantas pessoas que eu conheço, quantas que eu conheci, que eram de uma forma violenta, agressiva, sem muita sabedoria, hoje tem brilhado no nosso canal, hoje tem participado de lives, hoje tem se transformado em pessoas incríveis. Peito seco é uma condição que nós geramos. Ai, o meu passarinho, ele tá gordo. Ele tá gordo. Meu passarinho tá gordo. Eu tô achando ele gordo. Aí tá com aquela bolota amarela debaixo da barriga. Você olha para ele assim e fala assim: eu tô entendendo. Ei, escuta uma coisa, meu filho. Quando a gente tem bênção na nossa vida, a gente não fica contando bênção para ninguém, não. Eu fico besta de ver que quem tem trinca-ferro ruim, trinca-ferro sem mexer, trinca-ferro que não é mexido, fica apontando trinca-ferro aí para tudo quanto é lado. Postando vídeo, postando em grupo de WhatsApp, andando em torneio vagabundo, em roda furada, em roda de canoa que só não flutua, só afunda. Aí as pessoas estão achando que é assim: deu peito seco, dá um remédio, ele cura. Deu peito seco, eu dou remédio verme. Teve um alienado que me procurou e falou desse jeito assim: JH, depois da muda de penas, eu posso dar o vermifugo? Meu filho, trinca-ferro na natureza. Você lembra aquele desenho Timão e Pumba? Você lembra? Qual era a alimentação de Timão e Pumba? Vermes, pequenos, né? Eles comiam pequenos vermes, botavam e jogavam para dentro. A alimentação do trinca-ferro, quando ele está lá na natureza, é dessa forma. Mas quando ele adentra para um ambiente doméstico, a alimentação do seu trinca-ferro, ela é totalmente composta por uma ração balanceada. Ela é totalmente composta por uma alimentação que, sem dúvida, vai fazer o pássaro se manter bem, se manter vivo, se manter ativo. O que tem nessa ração extrusada que a ração de semente não tem? Por que a ração de semente era boa e hoje ela não é? Porque da mesma forma que o céu é azul e num dia do outro eles ficam nublados, da mesma forma que é dia e fica noite, da mesma forma que o dia ele está quente, ensolarado e fica frio, as coisas vão mudando. As coisas vão mudando. E quando eu cheguei, era alpiste, era cânhamo, era arroz cateto, era um monte de coisa. Um monte de coisa que não servia para nada, que não dava para fazer nada, que só fazia juntar mais coisas. E o pássaro com ovelha baixa. E hoje a gente pouco fala de peito seco, porque quando o cabra alimenta o trinca-ferro de verdade, quando ele embucha o bicho com fruta, com verdura, com legume, o cabra é macho. O trinca-ferro dele não se derruba por qualquer coisa. Não é qualquer vitamina que vai derrubar o trinca. Não é qualquer vitania que vai derrubar o trinca-ferro dele, não. De jeito nenhum. É por isso que quando a gente fala de doença, a gente está jogando a responsabilidade em cima das nossas vidas. O pássaro, ele está preso dentro da gaiola e tudo aquilo que ele fabrica tem que ser retirado dali de dentro. O cocô do pássaro, ele é, sim, sem dúvida, depois de alguns minutos, de algumas horas, ele se torna um veneno. E eu vejo pessoas que cobrem a gaiola, é você mesmo, aventureiro. Você cobre a gaiola e você deixa o passarinho por dias cobertos,
Teve alguém que aproximou de mim e disse assim: JH, eu estou cobrindo a gaiola do meu pássaro na muda. Eu disse para ele: para que você está fazendo isso? Ele falou: disseram que é bom. E eu disse: meu filho, não faça isso não. Descubra a gaiola do pássaro, deixe o pássaro à vontade, tranquilo. Ah, mas aí ele não vai fazer a muda direito. Quem me falou garantiu. E eu disse assim com muita tristeza no meu coração, porque eu pensava no pássaro que estava preso naquele calor, com aquele montão de bosta ali dentro. Imagina bem, verme, mosca, um monte de coisa, resto de fruta e de comida, porque ele dizia assim para mim: JH, o meu trinca-ferro ele passa o dia inteiro de 5h30 da manhã às 8 horas da noite, trancado dentro de uma capa. Eu disse para ele: animal, isso é um animal. Esse cara é um animal. Para ele não tem problema nenhum. Tem gente que não tem problema nenhum. Tem maneira de viver dessa forma. De que maneira viver dessa forma? Você que está do outro lado aí, você está entendendo de que maneira você vai viver dessa forma? De que maneira o pássaro vai viver dessa forma? É por isso que de temporada em temporada o passarinho sente. Hoje eu estava falando com um amigo, um grande torneísta que roda o Brasil, e eu disse para ele assim: temporada de trinca-ferro bom é de 3 a 5 a 4 anos e não passa disso. Você pega um trinca-ferro aí, durante 3, 4 anos, o bicho bomba, arrebenta, ganha torneio, viaja de cidade em cidade, vai de lugar em lugar, chega, vai lá, entra dentro do torneio, arrebenta tudo e ganha o troféu. Volta para casa, vai para outra cidade, o bicho é incrível, canta que nem um animal, arrebenta tudo, quebra tudo, mas depois de um tempo o pássaro desaparece. E aí quando você pergunta: onde está o trinca-ferro fulano? Alguém responde tremendo, parecendo um Scooby-Doo. Ah, meu garoto, eu botei ele para reproduzir. Ué, reproduzir? É a conversa, é a senha para dizer assim: não serve mais para nada. Esse é o papo, não serve mais para nada. Quando o cabra diz assim: tirei dos torneios e botei para reproduzir, não serve mais para nada. Vamos ver se a futura genética trará algum benefício, alguma lembrança do pai, do que ele foi. Será que alguma fêmea nasce boa? Vamos ver. Isso aí é quase impossível. É a mesma coisa de tentar acertar em nada. A gente que está aqui do outro lado, que tenta fazer vídeo para vocês, a gente tenta se basear nas coisas que são acontecidas no nosso meio e que não tem como ninguém explicar. Mas a base é única. Mentem para nós, nos enganam, dizendo: precisa disso e precisa daquilo. Não precisa de nada. Você já tem tudo dentro da sua casa. Você tem a água, você tem o sol, você tem a comida que você comprou, você tem as frutas, você tem o legume, você tem a hortaliça e você está lá para poder fazer a manutenção. Então, melhor do que isso, o que a gente pode ter? O que ele pode ter melhor do que isso? Responda aí, mas não precisa responder para mim. O peito seco, o pivite, a ovelha baixa, elas vão ser extintas do nosso meio em nome de Jesus Cristo. Para sempre, para todo sempre. Porque nós evitaremos o problema na raiz. Saberemos e entenderemos, reconheceremos que nós somos os geradores dessas doenças e que fabricamos elas escondidas, mesmo inconscientemente, durante anos, dando alimentação que a indústria gritava para que nós oferecêssemos. O melhor girassol, o melhor piste, o melhor cânhamo, o melhor arroz cateto, o melhor de todos, a melhor chia, o melhor painço, e a barriga do passarinho, o abdômen do passarinho está ficando desse jeito. Peito seco, ovelha baixa, muda de bico, pivite, essas coisas nós temos que dominar no peito. Essas coisas, você que está do outro lado deve dominar no peito. Você tem a sabedoria, você tem o sangue dos antigos passarinheiros com você. Você carrega a genética do seu pai, do seu avô. Ninguém cria passarinho à toa, ninguém cria passarinho em vão.
Todos têm uma chamada e o seu cuidado não é só para isso que você faz, mas para outras coisas. Entenda, querido, quando nós nos organizarmos e começarmos a compreender o que tem acontecido por nós mesmos, transformaremos em coisas melhores. As gaiolas dos nossos pássaros vão sujar, mas nós estaremos sempre ali. Pivite, ovelha baixa, peito seco, essas coisas o futuro já levou. Paciência a tudo.